Certo. E ele sempre tinha uma palavra boa, né? O Anderson já me contou algumas histórias dele aí também, de quantas vezes que ele foi, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava começando a minha adolescência, ele trouxe uma apostila, né? Falando sobre orientação, sobre tudo. Então, assim, eu dou graças a Deus aí pelo trabalho que ele começou lá atrás na vida da gente, e sempre com a palavra certa e sempre com muita sabedoria em tudo que ele estava fazendo. Nunca vi ele aumentar o tom de voz, sempre vi ele ser respeitado em todo lugar que ele estava. Então essa família de vocês representa muito também por essa semente que ele plantou lá atrás, e fica da nossa parte aí também essa alegria, né, em falar do seu pai, João Alvarenga, que eu tenho aí o privilégio de chamar meu filho de João também. Então, essa honra que eu tenho aí também. Viu? Coisa boa. Tem neto, né? Tem neto de papai, né, também, que tem um filho com o nome, né, de João, em homenagem a ele. Ok? Muito bom, muito bom. E eu queria convidar aí, né? Eu vou chamar a Sirlene, que sempre tem uma oração, né? Tá em Cajuru ou tá em Itaúna, Sirlene? Tá em Itaúna. Faz uma oração pra gente, então, Sirlene, para começar os trabalhos aí, a gente passar a palavra pro nosso primo, né? Para ele contar pra gente aí, né? Da forma que ele acredita que vai ser o correto aí, tá bom? Amém. Sim, meu Deus. Obrigado, Jesus, por mais esta noite. Obrigado pelo cuidado, pelo amor do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado porque quando nós acordamos nesta manhã, as tuas misericórdias, Pai, já tinham se renovado sobre nós, e a certeza, Pai, do teu cuidado, do teu amor, da tua companhia, todos os dias conosco. Nós queremos agradecer, somos muito gratos ao Senhor, pelos grandes feitos do Senhor, Pai, na vida de cada um que está representando esse grupo, meu Deus, e que o Senhor esteja usando o teu servo, meu Deus, nessa noite, para falar aos nossos corações, e também, meu Deus, que o Senhor fale de maneira poderosa ao coração dele. Nós somos muito gratos pelo que o Senhor fez na vida dele. Meu Deus, foi um presente, e nós podemos compartilharmos, Deus, junto disso, participarmos aqui, meu Deus, poder ouvir, Pai, é um privilégio, Pai, vindo do Senhor. Que o Senhor, Pai, prepare os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos, meu Deus, sair desse grupo nessa noite, ao desligarmos nossos telefones, meu Deus, certos do poder, da presença, do cuidado do Senhor. Fale os nossos corações, usa teu servo, é a oração que eu levo a ti no nome santo, precioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Ô, primo, é com você então, fica à vontade. Estamos aqui um tempo aí, como é que é? Me fala aí. Nós geralmente temos feito esse encontro em 30 minutos. Então você fica da forma que você quiser trazer para a gente aí, a gente vai te ouvir e vai ser bênção. Amém. Espero que o som aí ainda esteja bom, não sei, não estou ouvindo bem, não estou com fone. 100%, primo, está correndo bem. Primeiro eu queria agradecer essa grande oportunidade que vocês me dão. Isso é parte de um ministério que eu quero desenvolver a partir de agora, de contar. Embora eu não tenha a oratória do pastor João Alvarenga e nem do pastor Lázaro, né? E de muito de vocês aí, do Elter também, que é pastor, eu não tenho essa facilidade para falar, não sei porquê, e mexo com rádio, falo muito no rádio, né? Mas falo. O que eu mais falo o que eu gosto de fazer é de contar bênçãos, né? E então eu gostaria de começar com o tio Lazinho, quando eu lembro quando ele converteu, eu ia lá na oficina dele, lá na equipe 3, lá na Rua Prata, né? E ali eu, assim, acompanhava muito, e eu ia ali porque eu pegava nessa sucata que ele arrumava para mim levar, né? E eu levava aquilo para Diamantina, né, de ônibus, coisas, né, pesadas, que era coisa de elétrica de carro. Mas aquilo eu fiz um transmissor. Eu vou falar isso em 1 minuto, tá? Eu fiz um transmissor, né, de rádio em Diamantina. Eu nunca tinha visto uma rádio. Ele me deu uma sucataiada lá, eu levei um rádio valvulado de carro e eu fiz com aquele rádio um transmissor de rádio. Na época, a AM não tinha rádio lá em Diamantina, e eu coloquei um fio bem grande em cima, e aquilo pegou na cidade toda,
e a gente ainda estava no meio da ditadura, nos idos de 75 por aí, né, 74 por aí, mas eu sei que então eu tive esse laço grande, né, com ele, e depois com a conversão dele. Eu vou, né, por essa parte. Com a conversão dele, ele foi o primeiro a contar bênçãos, né, tremendas, né, para nós. Porque a minha igreja, a Assembleia, né, de Deus, até então, ela só tinha o mensageiro da paz, que contava as bênçãos. Eu gostava de ler, porque eu sempre criei em Deus, sempre achei que Deus é um operador de milagres nas nossas vidas, daquele que crê. E eu creio, eu vi muitas vezes acontecer as coisas lá em casa. Então essa parte, né, também eu pulo. Se vocês me deram uma outra oportunidade, eu gostaria de estar contando duas coisas. A conversão do João Vicente, que é um homem que orou, né, para mim, um nordestino maluco. A esposa dele chama ele de maluco. Matou matou duas, né, pessoas como justiceiro, e Deus me colocou para viajar com o João. O branco aí sabe, meu querido sabe quem é o João. E eu fui contando bênção para o João, e o João falou que não gostava de crente, não gostava de pastor, e que não era pastor não, porque senão eu não ia nem comigo não. E eu ia para consertar as rádios numa turma de pessoas, né, complicadas, e o João ia para né, consertar as torres, as antenas, né? Até hoje ele trabalha nisso. E depois eu vou contar a conversão dele. É um negócio muito bonito, um fato marcante demais na minha vida, que Deus me levou, né, para ali, para viajar com ele para Nanuque, para Araguari, Uberaba, norte, sul de Minas, e para todo lado, e contar bênçãos, e principalmente as bênçãos lá de casa, as bênçãos de papai, né, de mamãe, a bênção dos meus irmãos, que eu vivi de bênção, né, de milagre. Esse milagre meu agora foi não milagre meu, né, pessoal. Essa é propriedade minha, né, que eu falo assim, não é brincando, porque na verdade a gente não é da gente, a gente é da família, né? A gente é de Deus, a gente é de todos, né? E Deus sabe o que faz, Deus sabe como, né, como agir. Então o Tilozinho, ele viveu assim experiências marcantes que papai contava para a gente, e ele mesmo, né? Eu vou só enumerar dois aqui, não vou nem contar, porque ele sabe, já deve ter contado. Sobre o carro, né, a caminhonete que agarrou, que não saía, e aí, né, o Tilazinho, como sempre, aquele sangue alvarenga, nervoso, e tinha um moço lá ajudando, lá com uma enxadinha. Depois, né, chega um ponto, ele fala assim: João, pode deixar, entra lá e tira o carro. Não, né, primeiro falou assim: olha, né, Jesus salva, cura, Jesus, né, te transforma. Pregou, né, para aquele moço ali, e o, né, papai entrou e a caminhonete andou, né, saiu do barro. E também da chuva, né, que a chuva não caía lá em lugar nenhum. São bênçãos assim, gente, grandes demais, porque são físicas, né? Eu acho que isso me fez crer hoje que a fé é física, a fé é palpável, né? A fé não é abstrata, porque ela faz coisas que são físicas, que eu conto, que eu participo, né? Então eu vou entrar já no meu caso aqui. Eu fiz uma cirurgia de coração e, gente, é isso que eu queria, tá falando do Lázaro, né? E tudo, para mim, uma pessoa, quando ele converteu, foi uma coisa muito bacana, muito diferente, né? Eu lembro de papai, né, dizer assim: gente, como é que eu vou convidar o Lázaro, né, lá para minha igreja? Ele não tem nada a ver com a minha igreja. O homem só conta bênção. E né, papai entendia que papai era um pastor, embora com muitas bênçãos, muito evangelista, mas mais um não administrador, né, de igreja, né? Papai era né, conciliador, né? Papai era um pastor apacentador. Papai cuidava, né, das pessoas. E se ele ganhasse um para Jesus, ele não perdia de jeito nenhum, né? Então esse era o estilo de papai. Então aí o meu tio Lázaro, né, já veio com bênçãos, contando, e alegre, contando cada bênção maior né, que a outra. Então eu não poderia deixar de ter ventilado as experiências aí, para mim, do tio Lázaro.
Mas eu fiz uma cirurgia de coração 11 de outubro e graças a Deus, né, correu bem, não tive nada. Daí uns 3 meses eu tive água na pleura, né, que fala, né, e ali eu fiquei internado na UTI, né, fiquei internado uns 8 dias. Mas aí com remédios ali, aquilo resolveu. E eu creio que eu tive uma pequena descompensação no coração, né, e também acho que eu não fiz uma dieta, eu trabalhei, ainda que menos. Eu viajei, eu trabalho viajando e tudo. E eu acho que isso ocasionou a mim, aí no início de abril, na pneumonia, né? Eu tive no médico e voltei para casa com remédios e tal, mas eu piorei e voltei para o hospital. Então eu vou contar só a bênção, porque dessa parte em diante eu já não sei muito, eu sei o que me contaram. Inclusive eu fiz um contato agora com a Tâmara para ela me explicar na terça-feira, que eu internei na sexta-feira. Eu me vi eles me colocando dentro de uma ambulância, eles me carregando, e eu já não me respondia mais. Eu lembro uma hora que, né, que a minha mão esquerda, que essa aqui, viu, gente? Olha, caiu, mas ela está levantada agora, viu? E então eu vi nessa hora, mas eu vi que eles me internaram, mas eu não entendi nada, né? Passaram, né, comigo na UPA aqui em Leopoldo e foram lá para o hospital da Unimed. Eu achava que eu estava em casa. Eu achava que a minha filha, a Emily, ela cuida muito de mim. Eu achava que ela tinha feito um hospital, né, aqui em casa. Não só a Emily, viu, gente? Eu tenho uma esposa e mais 2 filhos que realmente cuidam muito de mim. Eu tenho uma mãe que ora muito por mim, né? Eu tenho o Branco, que está sempre atento, ajudando no Elião em Pirapora. A tia Elda, né? Eu chamo ela de tia Elda, que era o nome dela aqui na rádio. Então, gente, eu me vi dentro de uma ambulância, depois dentro de um hospital, e eu achava que eu estava aqui em casa, né? Confuso. Aí eu comecei a pensar que eu tinha morrido, ou não, era o Branquinho, e fiquei, né, trocando isso, não entendendo que o Branquinho tinha morrido, ou eu. E para mim o Branquinho estava internado ou morrendo, não sei como, fiquei meio confuso. Então não vou ficar explicando isso, porque realmente a cabeça ficou meio confusa. Suspeita de um AVC, né? E aí ali eu fiquei, não lembro de sexta-feira muito, lembro de algumas partes, não lembro de sábado, que foram os dias, né, piores, onde eles desenganaram a mim, né? Falaram coisas horríveis, né, com minha esposa, né, com meus filhos, e ali eles tiveram, né, que publicar, né, as notícias. E eu sou muito conhecido, gente, devido às rádios, né? Eu fiz 600 rádios, né, comunitárias em todo o Brasil. Eu mexo com muita rádio, muita gente, e também por causa de papai. É um negócio que uma hora nós temos que contar as experiências de papai, né, Branco? São grandes, né? A gente vai em lugares que a gente pensa, aqui ninguém me conhece. Meu papai já morreu tem, não sei, 10 anos, 12 anos, não é por aí? Papai faleceu em 2011. Não, pois é, eu não fico, né, contando muito não, né, em torno de 11 anos, 12. E então eu chego em lugares, quando eu falo o nome do papai, às vezes aparece, né, alguém. Seu pai, João Varenga, me ganhou para Jesus. Então, uma hora eu quero contar. Aí eu fiquei ali, não entendendo o que estava acontecendo. Para mim, eu estava aqui em casa e comecei a questionar a Emily. Gente, a Emily montou um hospital aqui em casa, porque eu acordava e via os equipamentos. Eu via a cama diferente, a cama tinha alguma coisa funda lá no meio. Eu falei, minha cama não tem isso não, meu colchão é novo. Mas eu falei assim, mas eu estou em casa. E a Emily alugou esse equipamento todo para mim não morrer, coitada. Ela está muito triste. E eu não queria morrer. Eu senti que eu não queria, né? Eu não estava pronto para ir embora. Assim, né? Eu não estava preparado.
E eu estava bom em casa, né? Estava muito tranquilo. Aí começou a acontecer as coisas. Isso que eu fiquei confuso, falando um monte de coisa. O Helder conta que a minha boca estava preta, né? E me alimentando por tubos, e na alimentação química. E aconteceu de tudo ali. E a minha esposa, que é uma baita de uma mulher de Deus, que confia em Deus, ela chegou a pedir a Deus perdão, porque ela achou que ela estava sendo incisiva demais, né, com Deus, porque eles me deixaram, né, jogado ali, né, e nem caminhava, porque o quadro de AVC, a gente dá até um pouco de verdade nisso, né, eles esperam 24 horas, só que a minha esposa via que eu estava ruim, que eu precisava de um CTI, e eles não me levavam, e não aparecia ninguém. Então, a primeira bênção, a minha esposa orando, brigando, né, também, até ameaçando. Ficou lá sexta-feira a noite toda, né, me parece que foi sábado, né, Branco? Quem está aí? O Helder hoje, gente, é aniversário da noiva dele, está lá para 7 Lagoas e ainda não está aqui, não. Ele né, conta tudo. A Emily tinha uma reunião aqui, né, acabou agora. E não, eu nem sei se vem, mas eu sei que aí eu fiquei ali, eu não lembro tudo, né, direito, mas a Kátia me contou, a minha esposa, do primeiro milagre. Ela pediu um médico, eles precisavam de um urologista, fala para mim, gente, desculpa, urologista, e não tinha, a Unimed disse que não tinha esse médico lá. E a minha esposa começou a orar. E aconteceu vários fatos lá, que ela viu umas coisas lá, olhou lá na janela, tinha cruz de cabeça para baixo, tinha um tanto de coisa. E ela tem visão de Deus, ela tem um contato muito íntimo. E você precisava era de neurologista. Neurologista. É o da cabeça. Urologista é o rins, né? Vamos me perdoando aí. Aí, gente, Kátia começou a orar, né, pedir a Deus e chorar a ponto de se desmanchar todos os médicos, né, dizendo, o quadro dele é pesado, qualquer minuto que ele viver é uma vitória, e ele vai ter que, né, querer viver, né? Tipo assim, os médicos achando que eu era um bobão lá que não queria nem viver, nem para levantar mal, né? Melim, está ouvindo? Ok, Branco. Na verdade é o seguinte, pessoal, ele não sabe de tudo, mas os médicos falaram, não vamos entubar, não vamos fazer nada, tipo assim, para dar sobrevida para ele, né? Liberou visitas lá bastante, e se entubasse já morria logo. Então, assim, a família planejou até funeral, entendeu? A gente imaginou muita coisa. Eu aqui parei no meu portão, chorei muito, falei, Deus, é mais um irmão que o senhor vai levar, nós vamos ficar só 3 agora, porque realmente o quadro, e tem, só para complementar aí, porque faz parte do testemunho dele, uma irmã amiga nossa, que ele sabe quem que é, irmã... Eu não estava lá, você... a irmã... Como é que é o nome dela? Irmã Eliane, ela ligou para mim e falou, irmão, a conversa é assim, né? Irmão Branquinho, coloca a boca no pó, porque é para a morte. Põe a boca no pó e repreende o espírito de morte. Vai lá no hospital, põe a mão na cabeça dele e repreende o espírito de morte, porque é para a morte, e realmente era para a morte. Pode continuar. Os médicos falaram que pode funeral. Muito obrado, Branco. Então, ali, eles falaram que não tinha neurologista. E o caso meu não era para ir para o UTI, na CTI, né, não sei qual a diferença. E aí eu sei que ali a Kátia orando e tal, insistindo, aí aparece um médico clínico geral para ficar de plantão. Aí ela já conversou lá com esse médico e ele, assim, né, bondoso, né, deu né, atenção e tudo. Aí falou, minha filha, fica tranquila, eu sou plantonista essa noite e eu sou neurologista, que eu falei certo, né? Então, irmãos, essa é a primeira bênção. Aí ele já me levou
né, para entubar, né, para CTI, que é negócio todo. Então, ali eu já comecei assim, a ter um monte de visões, né? Eu lembro um pouco, eu lembro né, de um TC que a minha esposa teve que ficar em cima de mim, porque eu estava né, sentindo muita dor, assim, de incômodo, né? E eu estava bravo ali, e isso eu não vi, né? Então, aí aconteceu isso, ele começou a olhar, né, cuidar ali. E desse momento que eu acho que a minha mente busca, que eu comecei a ter um monte de visões. As primeiras visões, né, que eu tive, que eu olhava, vi um monte de enfermeiras, e uma parecia a Emily, era a Emily, né, para mim. Eu estava, né, confuso. Ela tinha rapado a cabeça, ela tem um cabelo muito bonito, a mãe mais nova que de Pedro Leopoldo, né? Linda, com a filha dela. E a Emily, ela rapou a cabeça. Eu falei, gente, a Emily rapou a cabeça por causa de mim. Que tristeza isso, né? E aí eu via pessoas que, né, passavam, mas eram as pessoas lá mesmo, do hospital, né? E eu via uma inscrição no teto, tipo um decreto da minha morte. Eu não sei, né, repetir para vocês o que estava escrito ali, mas eu entendia direitinho, eu morri, gente. Aí vinha na minha cabeça, o Branquinho, né, que morreu. Ficou aquela confusão, mas no fundo eu sabia que tinha morrido. E aí eu peguei e fiquei triste, né? Aí lembrei de mamãe, dos meninos, da minha neta, que agora está com 4 meses. E fiquei muito triste ali, que eu não estava preparado, né? Eu acho que a morte não é bem assim, né, também. Mas eu vi o lado de lá. Eu olhava para os meus braços e eu via nitidamente tudo necrosado. Os dedos emendados. A perna grossa, tipo, já estava se decompondo, né? E eu comecei a ver aquilo, né, e pensar, eu morri, né? A ponto de eu pensar assim, ó, o carro fica pro Helder, né? É bom que o Helder pega o carro dele, dá para Elisa, o carro dela é um pouquinho mais velho, né? Vende o outro carro, não é mesmo? E fiquei pensando essas coisas. Mas que tristeza, né? Eu não queria, né, morrer agora, não. Fiquei triste mesmo, assim, nas visões. Depois, para mim, até por isso que eu conversei com a Tâmara, que isso aconteceu de domingo para segunda-feira. Talvez se a minha esposa contasse, ou o Helder contaria muito melhor, né, que eu. Mas eu estou contando o que eu vi, o que eu vivi, né? Então, aí eu vi nessa noite que vieram 2 irmãos aqui de Pedro Leopoldo, parece que era de Pedro Leopoldo, mas não conheço o seu nome, 2 irmãos muito simples. Sabe aqueles irmãos que você olha assim e já fica gamado neles? Isso é um de Deus, e está cheio do Espírito Santo. E eles oraram para mim, falaram assim, ó, Deus manda orar por você, que você vai voltar para o lado de lá. Isso foi de segunda para terça. Parece, eu não vou afirmar, né? Então por isso que eu fico perguntando, né, toda hora. E quando o Helder contou lá para mamãe, lá na casa, né, de mamãe, eu fiquei desestabilizado, porque eu não sabia que foi a tanto, né? Eu não sabia que estava decretada a minha morte ali, né? E eu recebi o Ailton. Ô Branco, que dia que eu recebi o Ailton? É um amigo nosso lá de Maringá. O Ailton chegou no avião e veio, né, para orar, né, para mim. Quarta-feira. Foi quarta-feira, ele chegou, né? E ficou até na outra semana. Ficou uma semana aqui em casa. Chegou, na verdade, chegou no dia que, na véspera de feriado, né? Comprou passagem lá, as pressas lá e veio correndo pra cá. E um homem que a história dele, né, é outra história importantíssima, né? Teve aqui em Pedro Leopoldo, vendia etiqueta de roupa, marca de roupa, dessas coisas, né? Passou na dificuldade, né, aqui em Pedro Leopoldo, né? E nós, como sempre, né, amparamos ele, né, ajudamos, né, fomos amigos dele. Hoje é um baita de um empresário lá em Maringá. Tem uma fábrica grande, amigão nosso que está sempre aí aparecendo, né?
E ele, né, falou assim, que eu fui ungido, né, presbítero, e Deus mandou que eu ungisse, né, pessoas enfermas. E ele me mandou vir aqui, né? E, irmãos, então já quarta-feira ele orou, né, para mim, mas quarta-feira a bênção, né, já estava né, pelo jeito realizada, né? Aí eu vou voltar na terça-feira para mim já caminhar para o fim, viu, gente? Eu não vou ficar enchendo né, linguiça aqui não, que eu nem sou bom demais de estar contando não, né? Eu não estava lá para ver tudo. Mas na terça-feira eu vi que uma médica apareceu lá de manhã, né, muito nova, né, bonita, né, falou comigo assim, senhor Elmir, como é que o senhor está? Eu falei, eu estou bem, estou me sentindo muito bem. O senhor está sentindo dor? Não, eu só estou incomodado, eu queria levantar dessa cama. Eu queria ir no banheiro, eu falei, não, o senhor está de fralda, né? O senhor pode, né, fazer xixi, cocô, que está tudo certo. Né? As meninas vêm limpa e tal, fica tranquilo. Mas, aperta a minha mão. Eu apertei a mão dela, falei assim, eu vou apertar com força. Apertei, né? E ela falou, não, aperta a outra, né, com a outra mão, apertei. Aí cruzei a perna para lá, para cá, levantei a perna lá, que ela, né, pediu, ela já veio com a cadeira, né, colocou lá. Melim, senta aí. Essa da mão aí, gente, é porque eu vi, né, presenciei, o lado esquerdo dele estava todo esquecido, viu? Cheguei lá, peguei na mão dele, falei, aperta minha mão, nada aconteceu, ele ainda estava bem grogue ainda, e eu vi que nada aconteceu, sabe, a perna parada, braço parado, esquerdo todo parado. E então, quando nós recebemos essa notícia aí, né, que a pessoa foi lá e que o Melim tinha sentado, estava conversando normal, sem estar confuso, grogue, e com o lado esquerdo todo funcionando, para a gente foi assim, a prova de que o milagre realmente tinha acontecido. Glória a Deus. Então, gente, foi isso aí, né, que aconteceu. Aí o Helder chega lá, né, com a tâmara, né? O Helder chega com a tâmara. E eu apertei a mão dele, fiz os mesmos gestos ali, assentado. Esse dia eu fiquei assentado até 4 horas da tarde, o Helder me contou, né? Não queria a cama, quer dizer, já estava transformado ali, não é mesmo? Aí quando foi na terça, na quarta, o médico, o Ailton apareceu lá, nas visitas, né, mamãe, a minha esposa ia lá sempre, meus filhos, que família que eu tenho. Acho que Deus queria estar me... né, para mim ver isso, né, que a gente tem que valorizar mais ainda, né, a família. Por mais que você ache que você, né, valoriza a esposa, os filhos, é pouco. A mãe, né, mamãe está com 80 e tantos anos, né, me encarrega e carrega, né, a família toda no joelho. 87. Né? 87 anos. Então, gente, aí ali na quarta-feira eu recebi o Ailton, né, recebi várias, né, visitas, né, pessoas ali, que eles começaram a mandar amigos meus, até não crente e tal, amigos de rádio. O Teres apareceu ali, a Tâmara, né? O Paulo César, que é o pastor aqui em Pedro Leopoldo, o Branco, né, algumas vezes, acho que umas 2 vezes ou 3, mamãe, né? Mamãe, né, as 2 vezes, na Elda. Aquilo foi muito importante, aquilo me alegrava. E eu olhava para a Emily, para Elisa. Eu nunca tinha beijado o Helder depois de grande, no barbudo, né? Vontade de beijar o Helder, eu beijei ele, né? O filho, né? E, né, pegava no rosto de Emily. Tipo, eu fiquei com uma gratidão a Deus, porque, não sei porquê, né, parece que realmente eu estava revivendo ali. Então, na quarta-feira, apareceu um médico lá, que não tinha aparecido ainda, que para mim era um anjo, Dr. Herbert, cardiologista. Aí ele ficou olhando lá para mim, como é que tá? Falei, tô sentindo bem. Aí nós vamos dar alta para você, que você melhorou, não é demais, vai. Falei, olha os números meus aí atrás, né, que eu não estou vendo a pressão e tudo. Os seus números estão todos bons. A sua melhora impressiona. E quando foi isso na quarta, na quinta-feira, ela apareceu lá e me transferiu, né, para o quarto. E a Elisa estava contando que a enfermeira que me tirou da UTI, né, para o quarto, na cadeira,
falou assim, é o primeiro paciente que eu empurro aqui de cadeira para o quarto. Geralmente vai de máquina, né? E eu não vou falar muito mais não, porque acho que eu já falei mais ou menos o que eu não queria. Mas aconteceram várias coisas. São detalhes tremendos. Quando eu vi aquela inscrição, eu vi a Emily tentando uma liminar, veja bem, cabeça concluída, para mim, para eles não decretarem a minha morte. Falei, gente, a Emily está tentando, e tinha um tanto de gente lá de informática ajudando ela no computador, advogados, e tentando uma liminar para eles não decretar a minha morte. E teve uma hora que eu vi que a Emily fez assim, ó, né? Quer dizer, conseguimos, mas aí eu chamava ela, ela não vinha, né, para me falar. E aí eu sei que aquela inscrição, né, parou de aparecer, porque quando eu fechava o olho, eu vi uma cena escura, né, parede, né, de outra cor, e quando eu abri o olho, assim, que eu dava aquele... que a gente força, né? Força assim, acorda, eu via que eu estava no hospital. Então eu só soube que eu estava no hospital da Unimed na quarta-feira. Até então eu achei que eu estava lá em casa. Não, na terça eu já soube. Mas na quarta-feira que eu soube que eu estava lá na Contorno. Para mim eu estava na outra Unimed. Quer dizer, eu estava confuso. Aí o Helder falou, papai, você está no hospital da Contorno. Foi onde eu entendi ali. Então, irmãos, eu quero agradecer os irmãos, né, por essa oportunidade. Eu não vou prolongar mais não. Se o Branco quiser, né, continuar e o tempo der aí, que eu não estou nem olhando, não estou com o relógio aqui na frente, eu quero ler um versículo, né, gente? Eu quero ler a palavra aqui para deixar, né, encerrar e agradecer a oportunidade. Eu quero ler aqui no Salmo, Salmo 33, versículo 15. Eu ia ler no Salmo 24, mas a folha da minha Bíblia não está aqui, não sei o que, arrancou. Sumiu. E Deus assim, imediatamente Deus me mandou para cá. Salmo 33, né, versículo 15. Ele é que forma o coração de todos, ele que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. É apenas isso. Os irmãos, que Deus abençoe os irmãos aí pela oportunidade. Desculpe a minha dificuldade, né, de falar, né? Se eu tivesse a oratória de papai, né? Né? Mas eu não agradeço aí. Clóvis, né, que me convidou, que confiou. E orem, né, por mim. Eu me sinto muito bem, estou impedido de dirigir, devido ao retorno meu lá para no mês que vem ainda. E nós meninos aqui me encarregam, tá tranquilo, eu incomodo muita gente aqui, a minha esposa cuida muito bem de mim, os amigos ligam, o Tess liga para mim todo dia, manda mensagem todo dia, né, para mim, ele e outros mais, muita gente boa. Então, irmãos, Deus está me mostrando muita coisa. Eu quero que os irmãos orem para Deus me mostrar, porque eu sou o único da família, não sei se algum de vocês aí tem o defeito que eu tenho. Eu nasci com o coração bicúspide, são duas válvulas. É uma válvula, imagina uma bomba de bicicleta. Ela vai, leva o ar, depois ela volta para o ar entrar. Então aquilo é uma válvula. E aí, ela tem aletas, todo mundo tem uma válvula dessa com 3 aletas. A minha tem 2, então meu coração tem mais dificuldade, né? A minha válvula não precisou de troca, ela estava boa, ela foi só feita uma prática, né? E sim uma estenose que eu tive na veia, na aorta, né, que engrossou devido a isso. E o médico falou, você tem que operar rápido, né, porque você pode, né, cair, né, qualquer hora aí e não levantar mais. Mas graças a Deus eu estou me sentindo bem. O coração descompensa, porque esse período aí, se tivesse acontecido antes, às vezes eu tivesse a experiência, né, de ver alguém, às vezes eu ficava, eu fiquei quieto, até que eu não fiz, né, na extravagância grande não, mas eu acho que a gente tinha que ficar quieto mesmo e pronto. Mas isso com um alvarenga é muito difícil, né? Mas gente, eu creio que Deus também está testando. Então o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne,
né? Quem sou eu para me comparar com o apóstolo Paulo? Mas olha a missão que ele tinha, né? E Jesus ainda dizia para ele: a minha graça te basta. Então a graça de Deus nos basta. Eu só quero que os irmãos orem, né, para Deus falar o que ele quer de mim, da maneira, do jeitinho que ele quer, né? Para mim fazer do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Viu? Não estou me comparando ao apóstolo Paulo, não. Viu? Porque a minha família toda, né, já fez exame aqui, ninguém tem válvula bicúspide, não. Né? Todos são tricúspide, que é o não normal. Em 2008, a médica disse: você é um candidato grande a uma cirurgia de coração. E foi o que aconteceu. Amém? Muito obrigado. Amém. Amém. Terminei, para ficar à vontade, viu? Coisa boa. Poxa, prima, a gente está aqui assim, né? Eu acho que você não tem ideia da alegria que a gente está do lado daqui, né? Glória a Deus. O seu nome foi citado várias vezes aqui, né? Nas reuniões aí. Toda segunda-feira que a gente ia orar, né? Você recebeu oração lá de Cajuru, lá de Belo Horizonte, lá, né? Vindo lá do Roginho. Então, assim, a família aqui o tempo inteiro lembrou muito de você. E ouvir, né, o que Deus fez na sua vida aí nos enche de alegria e nos dá esperança, né, de saber que Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Amém. A gente, né, eu acho que escutar a sua história serve para a gente abrir mais os olhos e os ouvidos também, né, porque quantas coisas estão acontecendo do nosso lado, né, a gente ainda às vezes duvida ou faz uma reclamação, né, fica ali clamando, ou pô, aquilo não saiu do jeito que eu queria. Só que ele está agindo de alguma maneira, né? A gente não percebe. E você sabe que você falou aí respeitosamente do amor que você teve da sua família. Amém. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente pode refletir sobre isso também, né? Qual que é a função que a família da gente tem perto da gente, né? Que é de cuidar, né? Amém. Que é de trazer ali a esperança, que é o que seu irmão fez aí de forma grandiosa, sua mãe. Verdade. Sua esposa, seus filhos. Então são os anjos também que Deus prepara aí, né? Para estar nos apoiando nessa hora. Isso. Ó, mas eu tô muito agradecido aí por esse tempo. E de verdade, viu? A ideia aí, quando vocês quiserem estar com a gente aqui, quiser trazer, a gente sempre tá aberto aí a ouvir vocês. De verdade, tá bom? Mas eu quero participar, tá? Assim que eu puder. Tem semana que eu trabalho à noite, mas eu quero participar sim com vocês, isso é muito bom. Eu busco muito isso, né? Eu quero participar com vocês. O Milinha aí, ele não consegue contar, eu acho que nem um terço, né? Do que a gente viu ele passar. Mas foi realmente, resumindo, o meu pastor lá fala assim, né? Num áudio até de oração que ele falou, mandou para mim, ele falou assim, olha, como é que é? Só vive o milagre quem crê em milagre. E milagre, na verdade, o milagre ele não se explica, né? Não tem como explicar. Se tivesse explicação, não era milagre. Né? Então, assim, realmente... Mas ele se torna físico, viu? Ele se torna palpável. Deus trouxe ele realmente da morte para a vida. Porque o primeiro dia eu também acreditei muito na hora que a irmã ligou e falou assim, ó, põe a boca no pó, que ela falou. E a palavra que ela usou na primeira vez, comigo não foi de morte, mas ela deixou assim, entre linhas, que era para morte. E eu entendi muito bem. Então nós começamos ali já a orar, e depois do dia que o Ailton, ele falou que o Ailton foi lá, o Ailton, na verdade, ele era para mim ungir, mas eu falei assim, a gente estava meio restrito visita ainda. Aí eu falei, não, Ailton, você é presbítero, vai lá ungir ele, repreende o espírito de morte lá, porque era para não ter feito isso no primeiro dia, mas a psicóloga lá regulou muito a visita lá, sabe? Então a gente ficou muito restrito os primeiros dias. Mas graças a Deus, né? É isso aí, o testemunho. O Helder sabe falar muito mais ainda do que Deus fez. Verdade. E foi tremendo, realmente. Amém. Não, muito bom. Ô pai, queria passar a palavra pro senhor aí, o senhor foi citado algumas vezes aí, né? Acho que foi citado. Muito bom ouvir aí também, né? Respondeu, ué. Já me ligou, viu, gente? Já enviou áudio,
já falamos. Pai, tá no pai, solta aí o áudio, por favor, pai. Dele. A Elda também tá aí, viu, Clóvis? Eu acho que a Elda tá emocionada ali, né, Elda? Tô te vendo aqui. Elda passou também aí. Oi, Elda, fica à vontade. Foi difícil porque a gente tem um vínculo muito forte, né? Então, assim, e a ouvir que ele, né, os médicos falando pra gente procurar funerária, né? Se preparar para isso, foi muito difícil, realmente, muito difícil. E eu acredito que o milagre, ele aconteceu na noite de segunda para terça-feira. Porque na segunda-feira, realmente, ele dormiu moribundo. E acordou sentado, né? Porque naquela manhã ele já sentou-se na cama, já conversou. E realmente, gente, o olho dele esquerdo não abria, o olho direito dele estava aberto pouco, e o lado esquerdo dele todo paralisado. A gente não entendia nada que ele falava. Quando ele tentava falar alguma coisa, a gente não entendia nada. E ele falando nada com nada também, né? E no domingo de manhã, quando eu liguei o rádio e não ouvi ele, né? Que ele tem um programa domingo de manhã na rádio, e eu ligo todos os dias, né? Eu vou acordando. O Daniel me ajuda, viu? Louvor Rural. Quem quiser sertanejo evangélico para ninguém botar defeito. De 7 às 9. E eu acordo e já ligo o celular lá no aplicativo para me ouvir o programa. Mais tarde começa às 7 horas, mas eu já fico ouvindo, né, os louvores. E aí naquele domingo ele não entrou. Ai, foi difícil demais, sabe? Mas assim, gente, o nome do Senhor foi tão glorificado. Verdade. Porque a cidade aqui toda conhece o Elmir, né? O Elmir Alvarenga. Então, eu acredito que Deus permitiu, foi colocado nas redes sociais da rádio. Então, assim, a cidade toda ficou sabendo. Então, os espíritas, sabe, se uniram para poder, os católicos, os espíritas, evangélicos, todo mundo, a gente passava na rua e o pessoal falou assim: tô fazendo uma prece lá, tá? Pelo seu irmão. E foi assim, a minha colega estava indo para Aparecida do Norte, e ela falou assim: olha, eu ia para Aparecida do Norte, eu ia pedir para fulano, ciclano e Bertrando, mas eu estou indo lá dessa vez para pedir pelo seu irmão. Eu vou rezar pelo seu irmão. A fé deles, né, gente? Então, assim, eu respeito. O nome do Senhor é glorificado, assim, sabe? Pessoal, todos os ouvintes da rádio, saber que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que a família Alvarenga prega, fez um milagre, entendeu? Então, assim, quando ele estava, né, a gente não tinha esperança nenhuma, aí a minha menina Evelyn virou para mim e falou assim: mãe, já pensou se Deus cura o Bito, que eles chamam ele de Bito, né? Se Deus cura o Bito e ele vai para o microfone da rádio para testemunhar isso, imagina a cidade toda ficar sabendo que Deus operou um milagre. Eu falei: Evelyn, eu acredito nisso que eu acredito, que o nome do Senhor vai ser glorificado, de todo mundo tá sabendo, porque hoje, gente, com as redes sociais, qualquer coisa que acontece, rapidinho o mundo inteiro fica sabendo, né? E quando ele passou mal em casa, a ambulância do SAMU parou na porta da rádio, e o Helder estava de serviço, vieram os policiais, então um monte de polícia. Aí, rapidinho, a cidade toda ficou perguntando: o que aconteceu? Que tinha polícia na rádio, tinha ambulância na rádio, tinha polícia. E aqueles vizinhos que puderam filmaram, né? Claro, né? Tava todo mundo ali com o celularzinho filmando. Então, assim, espalhou na cidade toda, sabe? Então, assim, o nome do Senhor foi glorificado, além do que a gente imaginava, sabe? Então, eu creio que tudo isso que aconteceu também foi para essa glória, sabe? Essa glória para o nome do Senhor, através da Rádio PLFM. Então, assim, gente, muita gratidão mesmo por vocês que estiveram com a gente nessa batalha e nessa luta. Não só o Brasil, sabe, mas muitos outros países também, orando. E um exército se levantou e o Senhor
o coração dele se moveu, né? Ele atendeu a nossa oração. Nós estamos com o Bito aí, ó. Nós chamamos Bito muito, pelo amor de Deus. Vai embora agora, não. Parceiro, né? As redes sociais nossas aqui da rádio explodiram, foram lá para cima, 70, 80 mil, né, visualizações, né? Aí eu estava me contando. Quer dizer, todo mundo, né, tomou conhecimento. Então Deus tem um plano, tem um projeto, vocês me ajudam a orar. Graças. Fica à vontade, viu, gente? Eu falo muito, eu queria que falar. você cantasse um hino daqueles antigos lá da Assembleia de Deus e com uma violinha aí tocando assim. Eu falei, pede pra cantar um hino assim, bem chorado. Você não tem uma violinha aí, não tem? Pai, ele prometeu que vai ensaiar para cantar uma música pra gente, com a esposa. Ele tem um hino. Eu canto com a Elda. Ele tem um hino que ele compôs que canta assim: a família unida que ora, Deus ouve, o Senhor sempre nela estará. Ele compôs, é muito lindo esse hino. Um dia a gente pode cantar juntos. Muito bom, muito bom. Ô, pai, a minha esposa, gente, orem, né, por ela não está passando bem, não, ela está tossindo um pouco e está com um pouco de dor, né, na coluna, né, tomou muito remédio, ela não teve condição de ficar aqui, e aí eu não liberei ela. Cuida de mim 24 horas, inclusive isso também, né, ela se expôs, né, bastante, ficou comigo, comida de hospital, comida processada, e tudo ali voltou desse jeito. Mas é uma guerreira, né, comigo. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom também você ter citado aí, né, o carinho do Teres com você, da Tâmara, né, do Roginho de longe, mas são irmãos. Isso aí é uma benção, né, cara? Vocês são outros anjos aí que estão... São irmãos, gente. O Teres é meu irmão, não tem jeito não. A titia... Gente, a família toda, cada um do seu jeito. Né? Tia Geni, tia Luci, não é mesmo? A titia lá na casa dela, porque a titia eu sei tratar ela, né? Eu sei o lado dela, né? Sento lá naquela mesa e, né? Daí a pouco a comida chega, né? Faz suco. Que suco, né, que você gosta? Eu não tenho nada que presta aqui hoje. Mas só chega bem gostoso. Eu vou aproveitar. Eu tive lá um dia que eu passei mal, um dia antes, eu tive lá. Eu fui embora já passando mal. Que bom, né? É isso aí. Ô Cross, eu tenho vontade um dia junta a panela, nós cada um levar um salgadinho, um refrigerante, sei lá, um negócio qualquer, para nós juntar essa turma toda, assim, para nós cantar. Nós cantamos 5, 10 hinos, né? E comer fazer um louvorzão. Um louvorzão. Eu tenho vontade de fazer isso um dia na sua casa aí, ou na casa da nossa mãezona aí. Ou aqui na minha casa que tem espaço, a casa de mamãe. Ou então vocês aqui, eu não sei o que é, vai ter que ser. Mas nós podemos, até falei com o Teres isso, que eu tive essa visão, tio, da gente tá fazendo isso, assim, de um tempo em tempo, cada vez, e na casa de um. Para não ficar ruim para um para outro. Todo mundo toca, tem canta. Tem dia que a gente começa a cantar aqui, mas ele toca, eu começo a cantar, quando ele tá aqui também, a gente vai da meia-noite, só mais um. E a gente perde a hora cantando. Aquelas coisas assim de alvarenga, que você tem doido assim de alvarenga. Coisa boa. Oração, incluindo oração sua mãe, incluindo oração, um louvor, uma palavra, assim, sabe, mesclado. Vai ser lindo demais. E depois junta a panela. Tá certo, faz parte, né? Que coisa boa. Junta a panela. E eu quero tá fácil de acontecer, pai. Deixa esse trabalho. Deixa o Roginho falar que vai vir aí, nós vamos marcar de fazer isso juntos. Ou então vai todo mundo pra casa dele, ele pode escolher. Ou ele vem ou tem obrigação pro Roginho, gente. Vou fazer sim. Eu falei com o Teres, inclusive eu estou falando muito com o Teres, né? Eu aproximei muito dele, da dificuldade que o Teres teve aí. Aproximei muito dele, mais do que ele já era, né? Porque eu gosto dele, né? Tem pessoa que a gente gosta, ama e quer ficar junto, quer ficar perto.
não é mesmo? Quer conversar. E então é um privilégio muito grande essa família nossa, gente. Nós temos uma chamada, né? Temos que descobrir cada um de nós, né? E se eu lembro que papai pregava na igreja sobre uma experiência que ele contava, que o pai tinha 15 filhos e pegou e falou assim: vai cada um lá no terreiro e pega uma vara. E cada um trouxe uma vara, mandou juntar aquela vara. Primeiro pegou uma vara e quebrou, né? Mandou o filho mais fraquinho, ele pegou aquela vara e quebrou. Depois, né, juntou as varas todas, né? Para resumir, alguém quebra essas varas, ninguém conseguiu quebrar. Assim é a família quando é unida. A família que ora, Deus ouve, o Senhor sempre nela estará. Pai, antes de eu falar, Rodinho, acho que quer dar uma palavrinha. Fala aí, Rodinho. Nós queremos. Cadê o Rod? O Rodinho lá, americano. Nossa. Até o Papa agora é americano. Tava todo mundo, né? Fechar o microfone, meu, que às vezes ajuda, né? Pois é. Há poucos dias atrás, a gente estava todo mundo aí triste e, né, juntos na oração, pedindo a Deus um milagre. Hoje o milagre está aí, né? Falando com a gente, né? Isso é maravilha. Isso é maravilha demais. É benção. A gente vê que, né, o Senhor nos ama e, né, Ele ouve as nossas orações. Isso é muito bom. Glória a Deus. Feliz. E te ver aí falando com a gente, todo animado. E pode ter certeza, o que o Senhor tem para você fazer por Ele, você vai fazer. Ele vai se entregar na sua mão. Eu quero isso de você, por isso que você está aqui. Glória a Deus. Você vai rapidinho, você vai saber exatamente da forma que Ele vai fazer. Obrigado, primo. Parceirão, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou postar para vocês aí a bênção que esse sujeito aí me proporcionou. Para mim é grande, porque ele mandou para mim uma coisa que aqui é complicado, né? Mandou para mim, já está chegando, né? Já tem data, viu, Rod? Tem data? Que bom. Tem data já. Rodinho, aproveita a carona aí e faz a oração entregando esse momento aí, entregando, né? Que Deus conceda aí, né, saúde para esse primo querido aí. Desculpa a demora. Todo mundo ama tanto, né? E depois o pai vai deixar o Pai Nosso aí pra gente finalizar, então, né? Agradecer todo mundo aí que tá aqui. E se a gente puder fechar os olhos aí, né, para receber esse momento de oração. Vamos orar. Senhor, só o Senhor sabe a alegria do nosso coração. Obrigado. De estarmos aqui junto com o Elmi, orando ao Senhor, agradecendo pelo milagre. Grande milagre. Então, foram vários, pai, de várias pessoas que nem todos nós conhecemos, pessoas que a gente não sabe onde está, mas que estava orando, estava pedindo ao Senhor esse milagre. E o Senhor nos concedeu. O Senhor tem os melhores planos para a vida da gente. O Senhor tem melhores planos. Tem momentos que, às vezes, a gente quer que o nosso desejo seja realizado, mas é que o Senhor tem planos diferentes. E esses desejos não acontecem da forma que a gente quer. Mas nessa vez, Pai, o nosso desejo entrou em comunhão, se conciliou com os desejos do Senhor. E isso é uma coisa muito grande. Hoje o Elmi está conosco, sabemos que ele é um canal de bênção para a nossa família, ele é um canal de bênção. Muito obrigado. É uma semente que está germinando, Deus amado. Ele é um canal de bênção para pessoas que... Muito obrigado pelo meu irmão que investiu. Sabemos que o Senhor tem um propósito nisso, de trazê-lo de volta. E nós hoje, aí, Deus amado, um fruto dessa semente. Da família do Elmi, os filhos, os irmãos, todos que estiveram, Senhor, empenhados ali, Deus, ajudando, Pai, naquele momento tão difícil para ele, mas que foram usados como anjos, ó, Pai, para que ele pudesse hoje estar aqui testemunhando a bênção que o Senhor deu, o milagre que o Senhor fez na vida. A bênção do Senhor enriquece com ela traz dores. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Traz muita alegria. Nós não temos palavras suficientes para
essa bênção que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida e continue, Senhor, abençoando. Ele esteve nos ensinando através da experiência dele, nos ensinando a viver em comunhão um com o outro, a amar um ao outro. Senhor, muito obrigado por essa unidade no meio da família. É verdade. Muito grande, Deus. Em nome de Jesus, não tem briga, não tem nada. Nossa, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Ô Clóvis, Tilazinho, Tô te ouvindo. deixa eu só contar pra vocês, é muito, mas muito rápido mesmo. A Elma, né, a esposa do Eliel, Deus operou um milagre nela também, viu? Curou o Esposa do câncer. Eliel, Pirapora. E a médica ficou assim abismada porque ela teve que tirar muita pele, fazer enxerto e a pele não aceitava, sabe? E na última cirurgia dela, que foram 4, ela teve um sucesso muito grande, liberou pouco tempo, né, Branco? Essas 4 em pouco tempo, né? Foi, agora depois do casamento do filho dela, que ela tá em casa, filho toda cheia de curada, de recuperando cicatriz. em casa, viu, gente? Agradecer a Deus quando vocês forem orar aí, porque foi mais um milagre grande que Deus operou nos dias aí do problema do Milim, e Deus operou mais esse. Glória a Deus. Foi mais do que nós oramos aqui, tá, Branquinho? Leva para ela o nosso abraço. Foi uma que estava nas nossas orações aqui também, tá? Nós oramos por ela também. Lembramos aqui como família, tá bom? Ah, que coisa boa. Agradecemos. Para vocês verem como Deus está para nós, olha só. Naquela semana a gente tinha o Elmir, a gente tinha a Isabela, a gente tinha a Elma, todos eles. E a gente orando pelo Teres. O Teres trouxe uma palavra aqui, há 2 semanas atrás, ele trouxe uma palavra para a gente aqui. É bênção demais. Hoje o Elmir está aqui, a Isabela estava semana passada no culto com a gente, né, voltou do hospital, né, cheio de saúde. É bênção demais da conta. Então, a Elma agora... o Senhor, ele tem cuidado da gente, tem cuidado da família. Nós só temos a agradecer. Amém. Ô, turma, põe na cabeça uma coisa. Nós somos uma família, preste bem atenção nisso aí, que Deus colocou talento em cada um de nós. Talentos. Cada um tem, do pequenininho até o maior, tudo tem talento. Um toca, outro canta, outro... Tudo é diferente. Então é o seguinte, e outra coisa, vamos agradecer a Deus. Não tem briga no nosso meio. Nós não brigamos. Você encontra, se abraça, beija. A gente tem prazer em estar junto. Então isso eu acho que é muito bonito. Amém. A gente tem muita amizade e muito amor de Deus no meio da família, tá bom? E muito talento. Todos nós temos talento, tudo. Cada um tem um talento. Eu lembro do seu, Milinho, você fazer as suas rádios, você tem tudo com um pedaço de trem velho. Pois, gente, o que Deus faz? Né? Põe um menino desse, com a sabedoria dessa, para fazer uma rádio de sucata. Isso. Deus te abençoe muito, viu, meu querido? Você merece uma grande rádio na mão e muitas audiências. Deus te abençoe demais. Seja feita a vontade de Deus. Vamos orar o Pai Nosso, para encerrar isso aqui. Mas é o seguinte, lembra de uma coisa. Ao junta a panela depois, hein? Vamos lembrar de uma data bonita e vamos juntar a panela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Levanta sua mão assim, ó, põe assim, faz de conta que nós estamos com a mão dada, todo mundo assim. Deus te abençoe todos aí. Amém, Deus abençoe. Obrigado, família. Deus abençoe. Muito bom. Valeu. Abraço, pessoal. Abraço, Roger. Abraço, Anderson. Câmara. Primo, saudade. Câmara, Vander. Todo mundo. Tia Elda, Deus abençoe. O Vander tá aí também? O Vander tá aqui. Ô, Vander, aparece aí, Vander. Olha aí. Ô, Vander. Ele tá no cantinho. Ele tá escondido ali. Ele tá com medo da gente pra casa dele. Eu tô com o cabelo meio lambido aqui.
Ele tá com medo da gente ir lá pra casa dele. Ele tá com medo da na casa dele. Aí ele lá, esqueceu. Deus abençoe. Abração aí. Vocês aí, amo todos vocês, viu? Manda o link da próxima que eu quero entrar, hein? Pode deixar, nós vamos mandar o link. Valeu. Deus abençoe, Até mais, gente. Tchau, tchau. Com Deus. Com Deus. Sempre que der, eu vou entrar, viu? Eu vou participar. Que pudesse impedir o nascer do sol da esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Eu não sei nem desligar. Só você clicar na tela, aparece. Clica na tela aí, saiu. Alô? Vou lá dar um abraço. Vamos ver se dá pra gente se ver lá. Tá bom? Beijo, com Deus. Dentro de mim vem descendo o rio. Ô querido, você tá por aí, né? Abre seu áudio aí. Falou, Branco, estamos aqui. Tava gravando pro patrão aqui. Mandei aí o vídeo pra você, tá? Tá ok. Fica com Deus, meu filho. Trabalhar ali. Tá aí no seu zap aí. Vê se ficou bom. Falou, fica com Deus. Então tá então. Parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou.